A paz do Senhor para todos. Hoje eu vim contar uma experiência pessoal que aconteceu quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Bom, como eu já disse em outro vídeo, mas eu vou repetir nesse, a Bíblia ela é repleta de testemunhos e é muito importante que você dê o seu testemunho e não dê apenas superficialmente, escolhendo o que você vai dizer. Lógico que nem tudo convém dizer, lógico. É claro, mas você não pode se ater apenas às coisas que Deus fez por você de bom e ocultar que você foi, de repente, uma pessoa que bebia muito, alcoólatra, né? E que você teve que passar por sessões. Então, assim, é importante alguns detalhes. Por quê? Porque a Bíblia ela é repleta de alguns detalhes importantes para nós vermos o poder de Deus e a glória de Deus manifesta na vida de cada pessoa. Eu vou ler aqui 3 versículos da palavra do Senhor que fala que Jesus ele realmente mandou alguém testemunhar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. E está em Marcos, se você quiser acompanhar, eu vou ler rápido. Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, que diz: E estando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Bom, aqui é a passagem do endemoniado gadareno. Então, o endemoniado gadareno, ele recebeu a ordem do Senhor não para segui-lo, mas para ir tornar até a família dele e os teus, né? Para que ele pudesse anunciar quão grandes coisas Deus tinha feito. E a gente sabe que na Bíblia ela fala sobre curas. Jesus ele curou muita gente, muitas enfermidades. Cada enfermidade ela é dita. Então tem enfermidade que foi, como a sogra de Pedro, uma simples febre. Tem enfermidade que foi aquela mulher do fluxo de sangue. Então alguns detalhes é importante para que a gente possa ouvir, e no ouvir a gente edificar a nossa fé, se espelhar e ter mais fé e ver a maravilha, o poder de Deus na vida daquelas pessoas. Então, certas coisas é importante a gente falar e testemunhar, né? Então, eu quero testemunhar aqui uma grande coisa que Deus fez por mim. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor e nesse período, eu não sei qual foi o ano exatamente, mas eu acredito que tenha sido há quase 20 anos atrás. Eu estava por volta dos meus 26 anos, 27 anos de idade, eu acredito mais ou menos isso. Então, o inimigo tentou ceifar a minha vida, mas Deus teve misericórdia de mim e agora eu vou contar como foi, porque não foi exatamente só, ele tentou ceifar a minha vida, isso é muito vago, então eu tenho que contar o que foi, o milagre que o Senhor operou. Como foi que o inimigo tentou ceifar a minha vida e como Deus me livrou. Livramento do Senhor eu recebi. As praias do Recife, as praias daqui, do litoral do Recife e das outras cidades aqui, de Olinda, foi na praia de Olinda até. São cidades aqui de Pernambuco que tem muitos corais, que o mar ele é muito revolto, ele tem muita força. Então, muitas praias, o ser humano, né, colocou colunas de pedras a uma certa parte para dividir o mar da praia. Então, lá onde eu fui, a gente chamava isso de diques, mas eram pedras, né, como se fosse uma parede de pedras embaixo d'água. Então, quando o mar baixa, dá para ver essas pedras e as pessoas gostam de ir para lá para jogar isca, jogar anzol, para pescar. E muita gente vai simplesmente para desfrutar. Enfim, então eu e esse meu ex fomos para a praia e nós iríamos encontrar-se com os amigos dele lá. E nessa hora que a gente se encontrou, exatamente no momento que a gente se encontra, alguém solta
olha, vamos para os diques, né, que é as pedras, porque o mar estava baixo. E aí todo mundo disse, vamos, 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 e ele falou comigo, vamos, Vivian. Eu disse, vamos. Agora só que você vai ter que nadar junto comigo, assim, mais calmo, não ir para frente, né, porque eu não sei nadar. Então, por conta que eu não sabia nadar, né, eu não sei nadar muito bem, então eu ficava com medo e não me sentia segura de ir sozinha. Então eu precisava de um apoio, né, um apoio moral. Vamos juntos, nadando juntinhos, que é para poder não acontecer de dar o pânico, né? E aí, aquela pessoa, né, eu acho que tinha vindo essa palavra do inferno, né? Porque foi justamente nisso que o diabo quase que levou minha alma. Enfim, quando a gente estava indo, nadando, então todo mundo chegou rápido lá, nadou mais rápido e já chegou lá nas pedras. E a gente ficou para trás. E aí ele falou assim, olha, Vivi, a gente já está no meio do caminho, vamos, vamos. E aí ele se apressou, achando que eu ia me apressar e ia chegar com ele, mas eu fiquei para trás, volta, não, não, não vá. E aí, naquela que eu fiquei para trás, me deu um pânico terrível. E nesse pânico, eu esqueci que eu sabia boiar, eu esqueci de me acalmar, de respirar, eu esqueci tudo, comecei a me afogar. E nessa hora, eu não lembrava de nada, eu não lembrava nem que eu existia, eu só queria saber de tentar um jeito de não morrer. Mas tudo aconteceu tão rápido, que eu posso te dizer, eu morria e não sentia, porque foi muito rápido. Olha, essa história de a vida passa diante dos teus olhos é tudo conversa, não dá tempo de nada, não dá tempo de nada. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque naquele desespero, naquele pânico, eu pensei assim, calma, calma, tenha calma, porque eu estava me batendo tanto na água que eu fiquei com os braços cansados. Então, eu pensei assim, vamos ter calma, Vivian, calma. E aí eu olhei para trás, o caminho era muito longo para voltar. E eu olhei para frente, o caminho era muito longo também para ir, e eu estava com os braços cansados de me bater na água. Então, eu pensei assim, primeiro eu vou ver quanto é que eu estou longe do chão, porque eu sou uma pessoa alta, então eu pensei assim, pode ser que eu não esteja assim, tão distante do chão, da terra, né? Então, eu fui nadando para baixo. E quando eu fui nadando para baixo, eu tenho sempre mania de ficar com o olho aberto, mas estava uma escuridão. Eu senti um pavor, um pânico naquele fundo. Eu senti como se tivesse alguma coisa junto de mim ali. E eu só conseguia pensar em tubarão. Mas eu acredito que não era bem um tubarão. Eu acredito que era o inimigo mesmo. Pois é. Então, naquele momento, eu vi que eu não alcançava mais o chão e que eu já estava sem força de tanto descer. E aí eu comecei a subir de volta. E na hora que eu subi, eu respirei e tentei ficar em cima da água e fiquei pensando, não sei se eu dou sinal para o salva-vidas, será que tem salva-vidas hoje aqui? Será que tem alguém? Enfim. E aí eu pensei assim, eu não vou mais me bater, porque isso não vai adiantar nada. Então, eu desci para descansar, não exatamente desci, deixei meu corpo ao léu. E aí, o meu corpo afundou um pouco e eu respirei em cima, afundei, né, deixei o corpo solto. E aí eu descansei os braços, né, um pouquinho. E aí quando eu vi que eu estava sem fôlego, eu voltei e subi de novo e respirei. E eu fiz isso por 3 vezes. E na terceira vez eu estava muito cansada. E aí, nesse cansaço, debaixo d'água, eu tentei olhar para o sol. E aí, nesse momento, olhando para o sol, eu pensei assim, que Deus, ele estava ali naquele sol, naquele céu, olhando para mim. E aí, eu tive um pensamento só com Deus. Eu disse, Deus, meu sol da justiça. Então, vai ser assim. É hoje que eu vou morrer. É aqui e agora que eu vou morrer.
E eu sei que eu não vou morar contigo, não vou para o céu. Eu sei que eu vou para o inferno agora, porque eu me afastei. Mas eu queria te lembrar e as promessas que o Senhor fez na minha vida. Bom, mas eu aceito o castigo pela minha desobediência. E aí, nesse pensamento que eu fiz, me lamentando pelas minhas próprias escolhas e aceitando o castigo e aceitando a morte, eu desisti. Não lutei mais, porque eu acreditei que ali era o meu fim e Deus estava permitindo. E no meu pensamento era o dia da minha morte, estava marcado lá, do mesmo jeito que está marcado, eu acredito, né? Que está marcado o dia de todo mundo nascer, está marcado também o dia de todo mundo morrer, porque só Deus é quem sabe quando Ele vai pedir a tua alma. Então, ninguém sabe, só isso é com Deus. Então, eu pensei que era aquele o dia que eu ia acertar as contas com Jeová. E aí, eu pensei assim, tá bom, então eu aceito. E eu afundei, deixei o meu corpo afundar e pensei assim, eu vou segurar aqui, quando eu não puder mais, eu vou começar a engolir água. Não vou mais subir para respirar, vou começar a engolir água e vou deixar minha alma ir embora. E aceito a condição da qual eu busquei para a minha vida. Bom, naquela condição, naquela situação, veio uma voz na minha mente dizendo assim, não, lute. E aí eu disse, mas como? Eu já estou sem força, eu não consigo mais bater os meus braços para subir e respirar. E aí a voz disse assim, não, Vivian, lute, não engula a água. E aí eu ia começar a abrir a boca e engolir água. E aí eu disse, é mesmo, eu vou lutar. Não vou deixar a morte me levar assim, de qualquer forma, não. Se quiser me levar, vai ter que me levar com luta. E aí eu prendi a respiração e comecei a soltar o ar bem vagarosamente. E as bolhas foram indo bem devagar. Nesse momento que eu comecei a soltar as bolhas bem devagar e todo o ar do meu pulmão foi embora, então eu fui puxada pelos cabelos, porque meus cabelos são longos e no tempo era mais comprido ainda, então eu acredito que eles estavam acima, boiando. E aí eu fui puxada pelos cabelos e quando eu fui puxada, tanto a pessoa que me puxou quanto eu tivemos um susto. E aí quem me puxou foi o meu ex me puxou pelos cabelos e aí ele foi para trás com um susto e eu também tive um susto, porque ele se assustou, eu me assustei também, né? Enfim, e também porque apareceu alguém, né? De repente, assim, eu não esperava, e apareceu alguém e eu comecei a respirar. E aí eu fiz um esforço para ir para as costas dele, para o braço dele, para me segurar, para não afundar de novo. E aí ele gritou, não! E aí eu parei, mas eu, como estava fraca, afundei de novo. E aí ele me puxou pelo braço e me empurrou. E aí ele disse assim, Vivian, tenta nadar para trás. Aí eu falei para ele, eu não consigo, eu estou muito fraca. Aí ele foi puxando o meu braço e me empurrando. E nisso eu comecei a ter, vamos dizer assim, arranquei forças da onde não tinha forças, porque ele estava ali me ajudando, e comecei a fazer o que ele estava pedindo. Então, eu mantive a calma e não entrei em desespero para agarrar ele, porque ele tinha dito, se você me agarrar, vai afundar todos os dois e morre nós dois, vai para trás. Então, eu obedeci e comecei a ir para trás. E aí eu tentava, ele me ajudava me empurrando e eu fazia também um esforço. E aí chegou um dado momento que ele disse, tenta tocar no chão. E aí, quando eu senti que meu pé tocava no chão, mesmo que a água estava por aqui, bem aqui no queixo, aí ele começou a se tranquilizar, começou a respirar, colocou a mão na cabeça, disse, Vivian do céu, tu não sabe o que aconteceu, eu nem acredito que você tá viva.
E eu disse, por quê? Aí ele disse, Vivian, quando eu subi nos diques, nas pedras, veio uma voz falando comigo e eu escutei a voz dizendo que você estava lá atrás. E aí eu disse, meu Deus, aonde é que ela está? Cadê ela? Porque eu pensava, quando eu me virei para trás, que você já vinha atrás de mim. Mas você não estava. Eu disse, meu Deus, onde é que ela está? E aí a voz disse assim, ela está ali, apontando para uma certa direção na mente dele, para lá. E aí ele olhava e perguntava para a voz, aonde, aonde? E a voz dizia, ali. E aí, conforme ele ia olhando, a voz continuava dizendo, ali, ali. Quando ele olhou para o lugar certo, a voz disse, vai, é ali, é naquela direção. E aí ele mergulhou com tudo, com muita velocidade, e foi atrás de mim. E aí ele continuou, ele parava e perguntava para aquela voz que estava falando com ele, aonde? E a voz dizia, para lá. E se ele fosse para o caminho errado, a voz dizia, aí não, é para lá. E ele ia. E aí ele disse que em um certo momento, a voz disse, ela está aí, aí. Aí quando ele olhou, assim foi que ele me contou. Tá, gente? Então, ele disse que quando ele olhou do lado dele, do lado esquerdo, a mais ou menos, sei lá, 3 braçadas. Se fosse no chão, poderia dizer 3 metros. Bom, enfim. E aí ele disse que quando olhou para a esquerda, ele viu os cabelos boiando na água. E aí ele foi em direção, mas ele tinha certeza que o meu corpo já estava sem vida. E aí ele chegou até mim e puxou pelos cabelos e tomou um susto quando ele viu que eu estava viva. E aí ele falou assim, Vivian, eu não sei como foi isso, mas eu acredito que Deus falou comigo para te encontrar antes que você morresse. E aí, quando a gente saiu da água, eu falei para ele o que aconteceu comigo. Que quando eu desisti, a voz falou comigo na minha mente, dizendo, Vivian, não engole água, luta, não faz isso. E aí foi exatamente o tempo necessário para que ele me encontrasse e me salvasse. E aí eu fiquei com uma dívida imensa, uma dívida de uma vida com esse rapaz. Depois o relacionamento terminou, a vida dele continuou, seguiu para frente. E eu fiquei muito grata por ele ter obedecido à voz do Senhor, mesmo ele não sendo crente, não sendo cristão, ele obedeceu à voz do Senhor. Eu acredito que hoje talvez ele esteja andando pelos caminhos do Senhor, porque aquilo que aconteceu foi uma coisa muito sobrenatural, e o pai dele, se eu não me engano, na época, ia para a igreja, e aí ele começou a ir também, por causa disso que aconteceu com a vida dele também, né? Porque ele ouviu a voz e obedeceu e me salvou. E eu ouvi a voz do Senhor, do Espírito Santo, obedeci e estou aqui. E ficou a lição para a minha vida, que não brinque. Não brinque de estar na igreja, não brinque de eu vou dar um pulo no mundo e depois volto. Ou então, eu vou viver a minha vida do jeito que muita gente vive, só visita a igreja e só vai para os cultos e não se firma no Senhor, não tem compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus, pode ter certeza, o diabo, ele só precisa de uma brechinha, é só uma brechinha assim, pequenininha, para ele entrar na vida da gente e fazer a maior bagunça e talvez até ceifar a vida. Então, o inimigo, ele não brinca. A gente brinca. Muita gente brinca com Deus. Brinca com o diabo, brinca com as coisas do mundo, brinca com as coisas santas de Deus, brinca com o caminho da cruz, com o caminho da salvação, brinca com tudo. Mas é isso que o diabo quer. Ele não precisa que você saia, que você se enfie na pior lama desse mundo. Ele não precisa, ele precisa só de uma brecha. É só uma brecha. É o suficiente para o diabo entrar e para ceifar a vida. Então, Deus, ele sempre tem misericórdia da gente.
E as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E foi a misericórdia do Senhor e aquela oração que eu fiz, né? Que eu fiz. Porque se eu não tivesse pensado, dado o tempo de pensar no Senhor, naquela oração que eu disse, sol da justiça, é assim que vai terminar. Eu aceitei a condição, sim, eu aceitei, mas Deus viu um arrependimento. Eu tive um arrependimento muito profundo no meu coração naquele momento, mas aceitei a condição de que, porque eu não sabia, eu pensava que era o dia chegado da minha morte, da minha partida dessa vida. Eu achava que era isso. Mas, na verdade, eu, depois que saí dali, descobri que, na verdade, foram os meus próprios caminhos que me levaram para ter entrado naquela armadilha do inimigo para ele ceifar a minha vida. Eu, naquele momento, tinha aceitado que dali eu não saía mais, porque Deus ia me levar. Mas Deus, ele sabia que ali era consequência dos meus erros e que o inimigo estava tentando ceifar a minha vida e me levar para o inferno. Mas quando eu me arrependi de coração, independente se eu sabia ou não o que estava acontecendo, o arrependimento levou Deus a ter misericórdia de mim e me tirar. E quantas vezes a gente nem se arrepende e Deus livra, né? Quantas vezes as pessoas que estão no mundo, elas escapam de morrer, Deus tem a misericórdia e livra elas. Quantas vezes você que está me ouvindo, Deus teve misericórdia de você, mesmo que você ainda continue errado, mesmo que você ainda esteja brincando com as coisas de Deus, mesmo que você esteja brincando na sua vida, e Deus teve misericórdia de você e não deixou o diabo ceifar a tua vida. Pois é, volte e caminhe com o Senhor enquanto é tempo, porque ele tem tido misericórdia, mas o dia final das nossas vidas, ele vai chegar. Esse dia chega, porque nós não estamos aqui na terra para semente. E o livramento é um ponto de encontro entre nós e Deus, onde Deus ele fala muito claramente: olha, te estou dando mais uma chance, aproveita, se arrepende e vem para mim. Então eu deixo aqui esse testemunho, né, essa experiência que eu tive com Deus para edificação das vossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima. Tchau.